Olá, seja bem-vindo ao Diploma Natural Chef, a formação em gastronomia saudável e funcional que vai despertar o empreendedor que há em você em um dos ramos que mais cresce no Brasil e no mundo, o ramo da alimentação saudável. Por aqui você encontrará o equilíbrio perfeito entre empreendedorismo, nutrição e gastronomia. Aliás, você sabia que atualmente o Brasil é o 7º país do mundo em porcentagem de empreendedores? Cerca de 10% da população se aventura nesse mercado. No entanto, segundo a Sebrae, apenas 1/10 desses empreendedores continua a empreender após 3 anos de negócio. Isso pode estar relacionado a diversos motivos, e no universo da gastronomia pode ser ainda mais difícil. A dificuldade de calcular os custos reais do seu produto, de engajar o consumidor, de acertar no sabor e ingredientes da receita, saber se destacar, de conhecer e entender seu público-alvo e também saber desenvolver a sua marca são desafios diários para o empreendedor no ramo da alimentação saudável e inclusiva. Por isso, mesmo em mercados promissores, é preciso aperfeiçoamento constante, estando sempre à frente das tendências de mercado, como alimentação sem glúten, sem lactose, confeitaria saudável, alimentação vegana, preparações low carb, sem açúcares, lanches inclusivos, marmitas saudáveis e entre outros. Para lhe inspirar a conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo, separamos uma aula exclusiva de empada sem glúten, que faz parte do módulo de Ciclos da Vida do Diploma Natural Chef. Nesse módulo, além de aprender tudo sobre nutrição associada a cada fase da vida, o aluno é guiado no aprendizado de um menu completo com receitas inclusivas que podem ser usadas em eventos, festinhas infantis, aniversários, serviços de personal chef e coffee break, além de renderem ótimas ideias para produtos congelados. A receita de hoje é feita à base de feijão branco, perfeito para lancheiras de crianças de 0 a 100 anos. E você pode substituir o frango por legumes para fazer a sua versão vegana. Vem com a gente aproveitar essa aula deliciosa! Se tem um salgado que cai no gosto do brasileiro é a empadinha. Eu tenho certeza que em qualquer café ou então em mercado público que tem aí na sua cidade, tem alguma barraquinha, algum quiosque que vende a empadinha. Ela é realmente uma massa deliciosa que desmancha na boca e tem diversos recheios. Aqui a gente ainda vai valorizar ainda um pouco mais a nossa cultura e trazer um recheio caipira de milho com frango que vai ser, sucesso! Eu já tenho aqui na minha panela um bom caldo, porque aqui na Natural Chef dificilmente você vai ver a gente cozinhando alguma coisa somente na água. O caldo deixa tudo mais saboroso, muito mais delicioso e também nutritivo. Então, para fazer realmente uma empadinha com recheio à altura, eu já deixei o meu frango cozinhando nesse caldo de legumes. Então aqui tem os elementos tradicionais de um caldo. Temos cebola, cenoura, tem folhas de alho poró, tem pimenta do reino, tem aquele mix bem aromático juntando tomilho para trazer realmente então bastante sabor aqui para o nosso frango. Eu já deixei então o peito do frango aqui cozinhando. Esse meu peito aqui não tinha osso e nem pele, tá? Ele realmente tá só o peitinho. E aí ele já tá bem cozidinho e com muito sabor. Por enquanto, eu vou deixar esse meu frango aqui ainda, porque eu vou te mostrar uma técnica para desfiar ele depois. Mas eu já quis falar do caldo, porque a gente vai precisar bater esse milho cozido, que eu já deixei ele cozido e debulhado, aquele milho da espiga para ter um sabor ainda mais especial. E se você for bem beneficiado, morar em um local onde você tem acesso a milho crioulo, selvagem, de diversas cores e sabores, também utilize para valorizar aí a nossa biodiversidade, tá? Então aqui eu já tenho o milho cozido e eu vou precisar bater ele no liquidificador. E ao invés de utilizar água para transformar ele num creme, eu vou utilizar esse caldo que a gente cozinhou o frango para trazer ainda mais sabor. Você pode inclusive utilizar a água do cozimento do milho, que também vai trazer um sabor mais intenso e vai ajudar a liquidificar bem, tá? Então eu vou transferir esse milho para o liquidificador e vou adicionar só um pouquinho do caldo do frango para bater e formar um creme, mas não pode ficar muito líquido. Lembra que esse recheio a gente vai utilizar
para colocar dentro de uma massa de empada. Se ele for extremamente úmido, ele vai acabar molhando muito a nossa massa e, consequentemente, rachando, deixando ela mole depois que a gente vai retirá-la do forno, tá? Essa é uma massa também diferente, porque normalmente a gente pré-assa as massas que são recheadas. Nesse caso, como tem a tampinha também ali para fechar a nossa empadinha, a gente vai colocá-la ainda crua direto no forno. Então ainda é mais importante você lembrar que esse recheio não pode ser muito líquido e a gente também está iniciando por ele porque ele precisa estar frio na hora que a gente for rechear, tá bom? Já tenho aqui o meu milho batido e aí a consistência aqui vai depender também o quanto você vai bater. Se você quiser um creme bem liso, só você ficar batendo mais. Eu particularmente gosto também de sentir um pouquinho os pedacinhos ali, então para mim não precisa ficar realmente um creme extremamente liso, tá? É um creme mais consistente, realmente. E ele não tá extremamente liso, porque eu gosto assim, tá? Mas se quiser, realmente já pode só bater mais para deixar um creme mais liso. Aqui eu não coloquei nada de sal, nem de tempero, realmente só o caldo de legumes, o caldo do frango, tá? Porque depois a gente vai temperar tudo junto. Mas nesse momento já daria para ter colocado uma noz moscada ralada, um salzinho, mas depois com todos os ingredientes já incorporados, a gente vai fazer então o tempero, tá? Primeira etapa então do milho já está ok. E agora eu vou pegar então esse frango que tá aqui no caldo e tá ainda quente e eu vou transferir para uma batedeira. Lógico que eu sei que existem diversas formas de desfiar o frango, que seja na mão, que seja no garfo ou até aquela técnica da panela de pressão de sacudir ele e sai todo desfiadinho, então tem formas muito práticas. Aqui eu vou utilizar então uma batedeira, se você tiver em casa também facilita bastante, principalmente se você tiver uma quantidade maior. E eu tô utilizando então o batedor raquete, tá? Que é esse aqui para massas médias, que a gente acaba utilizando mais na batedeira, mas é o que eu vou utilizar então para desfiar o nosso frango. Eu vou pegar aqui com um pegador, porque ele tá quente, transferir aqui para a tábua, dar uma pequena diminuída nele, porque ele tá um peito um pouquinho maior, e aí a gente transfere então para a batedeira e começa a bater na velocidade média e vai aumentando até que ele comece a desfiar. E aí você vai acompanhar o processo aqui na batedeira. Lembra que esses ingredientes do caldo que sobram você não descarta. A água a gente coa, guarda para congelar e cozinhar qualquer coisa e os vegetais a gente liquidifica e transforma em cubinhos de gelo para adicionar em qualquer preparação e trazer mais nutrientes estruturais, que é tão importante para a manutenção da nossa saúde, das crianças e idosos, principalmente para quem não está consumindo mais tantos vegetais aí no decorrer do seu dia, tá? Então aqui, como eu comentei, o meu frango tá um pouquinho grandinho e aí eu vou então diminuir um pouquinho dele aqui. Ele já tá super macio, então dá para perceber que ele já praticamente desfia sozinho, mas eu só vou facilitar então aqui o nosso processo e vou transferir para a batedeira. Pronto, alguns segundinhos já foi o suficiente para deixar o nosso frango todo desfiado. Eu vou deixar esse frango agora reservado enquanto eu for pré-aquecer a nossa frigideira para começar a refogar algum desses elementos para trazer sabor e a gente terminar de refogar esse frango, acrescentar o creme de milho e aí sim a gente vai partir para a nossa massa. Frango desfiado, milho já em forma de creme, agora é hora de a gente refogar os nossos temperos. Frigideira pré-aquecida, azeite de oliva, que é a nossa fonte de gordura escolhida por hoje. E os clássicos,
cebola em brunoise, bem picadinha, e alho poró, que eu acho que tem um sabor magnífico e combina muito bem aqui com o milho, com o frango. Vai ser uma junção aqui muito maravilhosa para trazer realmente sabor. Mas eu acho que em cada canto do Brasil, do mundo ou dentro da sua casa, cada um tem o seu tempero, então traz aí toda a sua identidade, a sua essência também para as suas receitas. Aqui a gente sempre mostra uma base para que você consiga ter a criatividade, a autonomia aí na sua cozinha. Se você não tiver milho, usa ervilha. Se não tiver frango, usa uma carne, usa vegetais. Traz aí mais verdes. Tem aí na sua hortinha alguma coisa que você consiga complementar aí nas suas receitas, tá bom? Então vou colocar aqui a cebola, o alho poró. Já vou acrescentar um pouquinho de sal, porque ele ajuda também a dar uma murchadinha nesses temperinhos. Agora que a cebola e o alho poró já estão mais murchinhos, mais translúcidos, eu vou adicionar aqui o frango. Eu vou aproveitar também e vou incorporar o meu creme de milho aqui junto. Se tem uma coisa que combina com milho e com frango, para mim é noz moscada. Então eu vou colocar aqui e no meu caso eu vou colocar bastante, eu vou ser bem generosa porque eu adoro. Açafrão também é um temperinho que eu acho que combina super bem aqui, ele traz uma cor linda também e você poderia usar inclusive colocando curry. Como a gente vai finalizar aqui para uma festinha que tem um tema mais infantil, eu vou optar por sabores um pouco mais neutros. Por último, não pode faltar ervas frescas, sal e pimenta para finalizar. Pronto, já tenho aqui o nosso recheio da empada, bem cremoso, bem temperado, saboroso e bem colorido também. Como eu trabalho com uma panela de cerâmica, eu vou transferir para um recipiente para que ele fique mais frio enquanto a gente prepara a nossa massa. Já temos então o nosso recheio pronto, já está ali esfriando, agora é a hora de fazer então a nossa massa. E essa é uma massa que eu acho ela incrível, porque a gente repaginou ela. Normalmente as massas de empada é a base de farinha de trigo, manteiga, né? Às vezes ovo ou não. Aqui nesse caso a gente vai fazer uma massa sem glúten, mas muito mais do que isso. Ela tem como base uma leguminosa maravilhosa e que deveria estar ainda mais no nosso cardápio do dia a dia, que é o feijão. Mas como assim, Isa, fazer mais parte do nosso dia a dia? Porque normalmente a gente está acostumado a comer o feijão preto, né? Ou feijão carioca em alguns lugares, mas a gente acaba não escolhendo realmente muitas variedades de feijões e a gente tem muitas delas. Aqui nesse caso eu vou escolher o feijão branco, que é maravilhoso para fazer preparações de tortas, não só para consumir ele cozido. A gente faz uma moqueca aqui na escola vegetariana com feijão branco que fica delicioso, mas ela vai servir então como base de estrutura para nossa torta. Você pode usar inclusive o grão de bico cozido, que também vai trazer o mesmo efeito, mas eu acho que aqui o feijão branco ele tem também um sabor um pouco mais suave e ele vai entrar então para contribuir bastante com o perfil nutricional da receita, tirando grande parte das farinhas, né? Grande parte da gordura também, porque realmente ele vai ser o nosso ponto principal da massa.
Além do feijão contribuir bastante nutricionalmente na questão proteica da nossa receita, a gente já tem aqui o frango que tem a proteína. Então, se você quiser fazer uma versão vegetariana, não seria vegana pela presença da manteiga, você consegue utilizar aí os legumes e ter também um perfil nutricional interessante. Mas além da proteína, o feijão branco ele tem outras propriedades como o triptofano e a faseolamina, que são componentes dele que vão auxiliar bastante aí com a nossa manutenção da saúde. O triptofano, por exemplo, ele é precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, aqueles dias que a gente não está se sentindo muito bem, ou as mulheres aí que conseguem me entender, naqueles dias que a gente corre para um chocolate, o grão de bico, o feijão branco, eles são ótimos aliados para esse momento, além de contribuir também para a manutenção do sono. Já a faseolamina, ela ficou muito conhecida principalmente por auxiliar no emagrecimento. Então, eu tenho certeza que tem muitas vantagens para você estar fazendo essa receita aí no seu dia a dia. E ela rende empadas, empadões, quiches, então eu tenho certeza que não vai ser o formato que vai te limitar. Já falei bastante então das propriedades e bora para a receita então, né? Aqui então, como eu já falei, eu tenho o feijão branco já cozido. Lembra que é bem importante a gente fazer todos aqueles passos do remolho, né? Então, deixar o feijão de molho, trocando a água, cozinhar ele. Se você vê não cozinhar na panela de pressão, cozinhar ele na panela comum, tiver aquelas espuminhas, tira, porque isso contribui muito para que não tenha aí nenhum probleminha intestinal, não tenha nenhum desconforto, estufamento, dá aquela presença de gases que muitas vezes no consumo de leguminosas a gente sente, tá? Então, fazendo esses processos a gente reduz bastante. Então, o feijãozinho já cozido, se você for fazer com grão de bico também da mesma forma. E o outro ingrediente que eu vou utilizar é a fécula de batata e a manteiga ghee. Então são apenas 3 ingredientes, essa é uma receita extremamente fácil de fazer e melhor ainda, ela tem um custo muito interessante. Então se você empreende, se você tem a intenção de vender essa empada ou realmente se você quer colocar ela aí no seu dia a dia, ter várias versões delas aí congelada para que facilite aí você consumir alimentos mais saudáveis, ela fica uma receita barata, principalmente se você continuar na mesma linha do recheio e manter esses ingredientes com preço mais acessível, você vai ter um custo final super interessante e que vai te dar depois aí muitos benefícios na hora da venda, tá? Então, além de ter só apenas 3 ingredientes, ela é basicamente misturar tudo. Antes disso, eu vou transformar esses baguinhos de feijão em um purê. Você pode fazer isso no liquidificador, eu vou utilizar o meu mixer de mão, tá? Até ele ficar bem lisinho e depois a gente vai acrescentando a manteiga e por último a fécula de batata até chegar no ponto. Agora com o meu feijão aqui, eu vou trazer a manteiga ghee, ela não tá extremamente gelada, mas também não tá líquida. É aquele ponto de pomada, tá? Eu tirei a minha da geladeira recentemente e ela já tá, ó, ficando no ponto mais firme, mas não tão durinha também, tá? Então vou trazer pra cá. E eu vou aproveitar que eu tenho o meu mixer e vou emulsificar então essa gordura com o feijão aqui no mixer mesmo, tá? Pode fazer na mão também já acrescentando a farinha se você não tiver o mixer ou com a própria espátula, tá? Então aqui eu tenho o feijão e a manteiga. Agora eu vou adicionar então a minha fécula de batata e depois adicionar o sal só para dar uma realçada no sabor dessa massa. Eu deixei só um pouquinho de fécula ali no meu bowl, porque lembra que sempre que a gente for adicionar, por exemplo, aqui a gente tem só 2 ingredientes mais úmidos, né? A gente só tem um agente que vai fazer essa massa secar, que vai essa massa estruturar.
Se a gente acrescentar tudo de uma vez e, por exemplo, o seu feijão não tivesse tão úmido quanto o meu, você precisaria adicionar menos, tá? Então adicione sempre aos poucos até realmente você chegar no ponto da massa. Se sobrar um pouquinho também não tem problema, porque realmente vai depender da umidade do teu feijão, ou se, por exemplo, você fizer com grão de bico, o grão de bico é um pouquinho mais seco e a gente acaba adicionando um pouquinho menos de fécula, tá? Então agora eu vou trabalhar com as mãos para homogeneizar bem. E vou acrescentar o restante da fécula, porque eu sei que eu vou precisar um pouquinho mais dela, tá? Um pouquinho de sal, que a massa já tá perfeita, no ponto certo. E aí eu já vou mostrar aqui. Olha só. Ela realmente fica muito boa de trabalhar. E assim, o resultado final, eu juro, tá? Essa aqui é igual à empadinha tradicional. Ela fica muito boa. Ó, então, coloquei um pouquinho de sal. E agora, eu vou só realmente... O que acontece? Como a gente tem bastante gordura aqui, o ideal é que essa massa dê uma leve refrigerada, mas é pouquinho tempo, tá? Aí você tem duas opções. Ou você leva ela para refrigerar assim, inteira mesmo, ou você já pode moldar ela na forminha também e levar para refrigerar, tá? Das duas formas é possível fazer. Tá bom? É só realmente para a gordura firmar um pouquinho e na hora que ela for pro forno ela estiver gelada. Aí assim ela vai trazer um pouco mais de crocância e depois desmanchar na boca. Textura da massa perfeita, ela já não gruda mais na minha mão, mas ela é bem macia, bem gostosa de trabalhar. Então, depois de uns minutinhos já na refrigeração, eu vou moldar essa massa aqui nas forminhas. Tem forminhas de empada de tamanho tradicional, com porções individuais para vender a unidade mesmo em tamanho maior. Aqui eu quero fazer uma porção um pouquinho menor. Eu tenho essa forminha que ela é um pouco mais abaloada, mais arredondadinha aqui, que ela fica um charme também, mas você pode utilizar qualquer forminha, mesmo que seja aquelas de cupcake menor, para fazer vários formatos ou até a grande. E também, né, se você quiser fazer a versão de um empadão, de uma quiche grande também, fica à vontade que eu tenho certeza também que vai ser sucesso. Eu tenho aqui uma balança para realmente deixar mais padrão a espessura da massa, fica tudo mais ou menos no mesmo peso, tá? Isso é muito importante, principalmente se você trabalhar com venda, para você ter realmente um controle fidedigno do teu estoque, do teu custo, porque às vezes pode parecer bobagem, mas 10 graminhas aqui, 10 graminhas ali, a mais em cada massa, no final você faz as contas e realmente tem um desperdício ou um uso inadequado dos teus ingredientes, tá? Então aqui nessa forminha eu vou utilizar para esse tamanho que eu tenho aqui em torno de 20 gramas, de 20 a 25 gramas de massa para eu preencher todo o meu fundinho aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tô pesando aqui, colocar um pouquinho mais. Ó, vou fazer uma bolinha. Aí, a partir dessa bolinha, eu coloco ela no fundo e vou pressionando com os polegares no fundo da forma e, ao mesmo tempo, girando ela para que a gente consiga ir subindo essa massa pelas laterais. Aqui no molde tem um grande segredo. Na verdade, não é um segredo, mas é o pulo do gato para a empadinha ela ficar perfeita depois de forneada, tá? O que acontece? Quando a gente faz aqui o molde da forminha, a gente precisa deixar com que a massa ultrapasse da forma, tá? Que fique realmente esse excesso de massa aqui um pouquinho para fora. Por quê? Quando a gente rechear e depois vier com a tampa, que é também um pouco de massa, ela vai aderir melhor e assim na hora de fornear ela não vai soltar a tampa daqui da base da nossa massa e acabar extravasando o recheio, tá? Então por isso que a gente deixa realmente essa bordinha sobrando um pouco para que a tampinha grude nela e vede perfeitamente então as nossas empadinhas.
Já temos as nossas empadas aqui lindamente moldadas e agora é a hora de rechear. Então, com uma colherzinha aqui eu vou preencher quase que até o topo, não preenchendo muito em cima, porque lembra que ainda vem a tampinha. E aí depois, o que a gente vai fazer? Vai pegar de novo uma massinha, vai fazer uma bolinha novamente, a gente achata assim na mão, vai abrindo para ela ficar bem fininha e formar um disco do tamanho necessário aqui para nossa empada e finalizar, tá? Então vou primeiro rechear e aí a gente vai seguindo passo a passo. Balancinha aqui de novo comigo para manter então aqui o padrão, tá? Aqui em torno foi de 25 a 30 gramas de recheio, é o que vai caber então aqui na nossa forminha, tá? 30 gramas para ficar bem recheadinho. Aí a gente assenta bem o recheio aqui, lembrando que o recheio deve estar frio, para ele não penetrar então aqui na nossa massa. Todas as empadinhas aqui, então, devidamente recheadas. Olha que linda que elas ficaram. Agora é a hora, então, de a gente fazer a tampinha, tá? Mesmo processo, então, de pegar um pouquinho de massa. Se você quiser pesar também, vai ser, para fechar aqui, vai ser em torno de 15 gramas, de 15 a 20 gramas, tá? Deixa eu pesar aqui, ó. Certinho, 15 gramas é o que tem aqui, faz a bolinha e aí a gente achata ela na mão mesmo, tá? Até com que a gente consiga ter um disco do tamanho suficiente para fazer a tampa, então, dessa empada, tá? Porque daí a gente vem aqui, ó, deixa eu tirar aqui, e coloca sobre a empada, pressiona aqui dos ladinhos, para aderir uma na outra. E aí, na própria forminha, a gente consegue, então, passando o dedo e tirando o excesso de massa. E assim, então, a gente tem a nossa empada já tampadinha. E aí, para fazer aquele charminho de toda a empadinha, que identifica também qual tipo que ela é, se é de carne, se é de frango, de palmito, de legumes, a gente acaba colocando então uma bolinha em cima ou fazendo um outro detalhe que vai realmente identificar o sabor da sua empadinha. Pode ser uma gotinha, pode ser só um caminhozinho assim de massa, realmente para então trazer um pouco mais aí o charme e a identificação do sabor da tua empada, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora com todas. Em seguida, para trazer aquela coloração bem maravilhosa dos assados forneados, a gente pode utilizar então uma gema pincelada ou uma mistura de azeite com açafrão, bem misturadinhos, e pincelar com pincel antes de levar ao forno. Se você não levou para refrigeração a sua massa enquanto ela estava a massa inteira, como eu tenho aqui, nesse momento que a empada está assim pronta, você também pode levar para refrigerar. Assim também vai gelar a massa e ela vai conseguir entrar fria no forno. Como aqui eu não tô fazendo uma empada vegana, eu vou utilizar as gemas então para pincelar e dar aquela característica dourada em cima, mas como eu já comentei, você pode passar também o azeite com o açafrão, tá? E aí, depois de pincelar a gema, então, o meu forno já está pré-aquecido e eu vou levar direto para assar. Lembra, se você for necessário, se você deixar a empada em temperatura ambiente até terminar de manipular muito tempo, aí você pode voltar para a refrigeração para que ela fique mais firme e aí sim depois você leva para assar.
Eu tô apaixonada com o resultado final que ficou essa empadinha. Olha só que arraso. Ficou o formato, o cheiro, a cor, tá muito legal, né? Eu tenho certeza que vai ser sucesso se você fizer aí na sua casa. Essa é uma daquelas receitas que a gente tem que ter vários e diversos sabores dentro do nosso freezer, porque é aquele coringa que pode acompanhar aí a sua lancheira, pode acompanhar um lanche, um café da tarde, um café da manhã, ou até mesmo uma refeição principal, por que não, né? Uma empadinha aí acompanhada de uma boa salada e de outros acompanhamentos pode sim se tornar aí a refeição principal do seu dia, com certeza, principalmente se você valorizar aí as complexidades nutricionais que a gente coloca na receita. A gente fez aqui então uma versão caipira com milho, com frango, mas as possibilidades são diversas. Aquele creme de palmito, ervilhas com brócolis, cogumelos, fazer com carne e camarão também, que fica delicioso. Aqui no sul a gente tem muitos frutos do mar, então realmente uma empadinha de camarão ganha meu coração, mas também os vegetais aí são inúmeros para a gente variar. Também tem a possibilidade de mudar a oleaginosa, a leguminosa que você utilizou na massa, né? Ao invés do feijão branco, utilizar o grão de bico e quiçá até uma ervilha também, que ficaria lindo, trazendo mais coloração ainda para essa massa. Então eu tenho certeza que vai ser uma receita que vai desenrolar aí muitas outras. Então é isso, faça, congele e tenha aí para se deliciar sempre que você sentir vontade. Um beijo e até a próxima. Antes disso, fique com a imagem de eu cortando essa delícia e te mostrando o interior maravilhoso dela. E aí, gostou da aula? Isso é menos de 0,1% do Diploma Natural Chef, nosso curso de formação em gastronomia saudável e funcional, que conta com 10 módulos completos que abordam de forma multidisciplinar uma vida mais saudável através da união entre gastronomia, nutrição e empreendedorismo. Ficou curioso para saber mais? Clica aqui no link da descrição e vem falar com a gente. Transforme alimentos em terapia, transforme o seu mundo, comece por você!